Olá, estamos aqui de novo no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre uma infração que, olha, pode transformar um probleminha numa dor de cabeça gigante. Retirar um veículo que já foi legalmente retido pela fiscalização. Vamos entender por que essa decisão, muitas vezes tomada no calor do momento, pode complicar e muito a vida de qualquer um. Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito, e o papo de hoje é sobre a infração de retirar do local um veículo retido. Parece uma atitude simples, mas as consequências são bem sérias. Vamos mergulhar nesse assunto para não ter mais dúvida. Pensa na cena. O carro ou a moto é parado. O agente constata uma irregularidade e diz que o veículo está retido. Naquele momento, passa mil coisas na cabeça, e a vontade de simplesmente entrar no carro e sair dali pode ser enorme. Só que essa atitude não é só uma fugidinha, é bater de frente com a lei, e isso cria uma infração totalmente nova e, acredite, muito mais grave. Vamos entender o porquê. Ok, vamos direto ao ponto. Para a gente entender bem o problema, a gente tem que ir na fonte, que é o artigo 239 do Código de Trânsito Brasileiro. É ele que define essa conduta com todas as letras. A lei é super clara, não deixa margem para dúvida. A infração acontece quando alguém, e veja bem, pode ser o condutor ou qualquer outra pessoa, tira o veículo do lugar onde ele foi parado para resolver a pendência, sem que o agente de trânsito tenha dado o ok. Simples assim. E é muito importante deixar isso claro. Toda a nossa análise aqui é baseada na ficha de fiscalização do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o famoso MBFT. Ou seja, a gente está falando exatamente do que orienta o agente na rua. É a fonte oficial, o guia definitivo sobre o assunto. Nada de achismo. Agora, vamos sentir o peso dessa decisão. As consequências vão muito além de um simples aborrecimento, viu? Elas mostram por que essa atitude de vou sair daqui é, na prática, uma péssima, péssima ideia. Para começar, a gravidade é gravíssima. No universo das infrações de trânsito, essa é a categoria mais alta que existe. Ela é reservada para as condutas que representam um risco maior ou, como nesse caso, um claro desrespeito à legislação e à autoridade do agente. E por ser gravíssima, já sabe, né? Vem a pontuação máxima. São 7 pontos direto na CNH. Dependendo do histórico do condutor, só isso aí já pode ser um empurrãozinho que faltava para um processo de suspensão do direito de dirigir. É um risco enorme. Então, vamos resumir a pancada. Além da multa, que já é pesada por ser gravíssima, o veículo que estava só retido para resolver algo ali no local, agora vai ser removido. Ou seja, ele vai de guincho direto para o pátio. Um problema que poderia ser resolvido em minutos se transforma em algo muito mais caro e burocrático. Um detalhe importante, apesar de toda essa seriedade, essa infração por si só não configura crime de trânsito, certo? Mas em que momento exatamente o agente de trânsito deve aplicar essa multa? O manual é bem específico sobre isso, e entender essa diferença é fundamental para não confundir as coisas. E aqui está o pulo do gato. A autuação só acontece quando tem a fuga, o ato de tirar o carro sem permissão. É totalmente diferente da situação em que o próprio agente libera o veículo para que o problema seja resolvido em outro lugar, numa oficina, por exemplo. Nesses casos, o agente geralmente recolhe o documento do carro como garantia e aí não existe infração nenhuma por retirada. E só para não restar nenhuma dúvida, o manual define o que é um veículo legalmente retido. Ele está em uma de 3 situações. Ou ele está sob retenção para corrigir uma falha, ou ele já está no processo de ser removido para o pátio, ou está parado durante a operação de transbordo de excesso de carga. Em qualquer um desses momentos, o veículo está sob responsabilidade do Estado e não pode ser movido sem autorização. Agora, vamos para os exemplos práticos que o próprio manual traz. Eles ajudam a gente a visualizar perfeitamente como essa infração acontece no calor do momento, na vida real. Esse aqui é um clássico. O veículo já está destinado à remoção, o agente já até chamou o guincho. E aí, o motorista, talvez por impaciência, desespero ou um mau conselho, resolve fugir. Pronto, a infração se configura no exato instante em que o carro se move sem a permissão. E esse ponto aqui é fundamental. Presta atenção. A infração não precisa ser cometida pelo motorista que foi abordado. Se um passageiro, um amigo, um parente pega a chave reserva e tira o carro dali, a autuação acontece do mesmo jeito. O que importa é a retirada não autorizada do bem que estava retido. Aqui temos um caso com veículo de carga. O motorista é flagrado com excesso de peso. Em vez de aguardar o procedimento correto de transferir a carga, ele decide por conta própria mover o caminhão.
Sem a permissão expressa do agente, isso também é a infração do artigo 239. E essa situação ilustra um ponto-chave: a tentativa já é a infração. Mesmo que o condutor mova o carro e seja pego logo em seguida, a ação já aconteceu. Não precisa ter sucesso na fuga para ser autuado. O simples ato de mover o veículo sem permissão já configura a infração. Então, depois de analisar todos esses pontos, qual é a grande lição que a gente pode tirar disso tudo? O que realmente importa aqui no final das contas? A resposta é muito, muito simples: colaborar. Tentar tirar o veículo à força não resolve nada. Pelo contrário, cria um problema muito maior. Isso adiciona uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira e a certeza de que o veículo vai para o pátio. A atitude mais inteligente é sempre dialogar com a gente e seguir os procedimentos. É a diferença entre resolver uma pendência e agravar uma crise. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensino@gmail.com.